Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu me chamo Nicolas Gerardi e no vídeo de hoje eu vou querer comentar alguns comentários dos vídeos que eu fiz sobre livros, a realidade de quem lê e quem não lê aqui no Brasil, tá? Então, nesse vídeo aqui, 0 livros por ano e também no outro que eu vou comentar ainda. Então, o Nicolas Moraes, meu xará, 3880, comentou, fez dois comentários que eu achei interessante fazer esse vídeo entrando mais no detalhe, tá? Tô acompanhando o vídeo ao mesmo tempo que passo um pouquinho e escrevo. Sou um exemplo desse seu comentário de que não lê ao pegar um ônibus ou metrô. Mas não significa que deixo de ler, mas o ambiente em si não me favorece para esse tipo de prática. Concordo completamente. O ambiente, você pegar ônibus, metrô, não é um ambiente assim confortável para você pegar um livro e sair lendo. Às vezes até porque quando ia para o trabalho, pegar ônibus, pegar metrô, eu lia de fone de ouvido. Às vezes ouvindo alguma música, ouvindo alguma outra coisa para barrar o ruído externo, que era, como é muito barulho, acaba te desconcentrando, né? Então, às vezes, até com a música você acaba conseguindo concentrar melhor. Então, eu concordo totalmente com isso. Não é um ambiente bom, mas é um dos ambientes que você mais perde tempo durante o seu dia. Tem gente que pode perder 1 hora, 2, 3, 4, dependendo até 5 horas em transporte público. E esse que é o problema. Então, tenta achar um jeito de utilizar esse tempo de forma produtiva, né? E um dos melhores jeitos que eu acho, na minha opinião, e mais fáceis é lendo, seja o que for, né? Outra coisa que você comenta é sobre os livros mais vendidos na Amazon, Bob Goods da vida, como tu mostra ali. Ele tem seu valor sim. Vejo muitas pessoas falando do benefício dele em relação à diminuição da ansiedade. Livros como Metamorfose, do Kafka, Cartas para um Diabo Aprendiz, do C.S. Lewis, A Hora da Estrela de Clarice Lispector, como sendo um dos mais vendidos. Mostra que tem sim público que lê coisas relevantes. Concordo, concordo. Realmente sua percepção sobre as pessoas que leem podem parecer baixa, mas não é porque você não vê elas praticando que isso é de fato 100% verossímil. Com certeza, sim, essa é o que eu falei no vídeo, inclusive, é a minha percepção empírica sobre maior parte das pessoas que eu vejo, pelo menos no meu dia a dia, né, no meu círculo social. Então, você pegar e perguntar para algumas pessoas que você é amigo e tal, se elas leem, qual foi o último livro que elas leram, é muito provável que elas não leem. Que elas vão falar, não lembro, não sei, mas na verdade elas acabam não lendo. Então ela acaba disfarçando que não lembra, né? Mas infelizmente essa é a maioria das pessoas, tá? Mesmo que seja uma percepção tanto baixa, infelizmente foi a minha percepção empírica que eu posso dar para você, né? Agora, você falar que Bob Goods talvez seja útil, tenha valor, cara, discordo de ti. Primeiro que eu acredito que a maior parte das pessoas que vão comprar um livro desse, eu espero que seja para seus filhos, tá? Usarem. Agora, você falar que usar Bob Goods para ansiedade, em relação à diminuição da ansiedade, tem muitos outros hábitos que ajudam infinitamente mais do que você colorir quadrinho, tá? Mas enfim, próximo comentário. Outra coisa sobre descer o nível. Nos livros mais marcantes daquele site, fiz uma pausa para observar, não vi nada de errado nas obras apresentadas como marcantes. A Bíblia aparece em primeiro lugar, mas também estão lá Harry Potter, Turma da Mônica e até Dom Casmurro. Acredito que todas essas obras têm sim seu valor e suas virtudes. Concordo. Não é porque um livro pode parecer superficial à primeira vista que ele deve ser definido como raso. Concordo de certa forma. Muitas vezes quem traz o significado profundo para a leitura é o próprio leitor. Cara, depende, porque às vezes você pode pegar um livro bosta que não tem sentido algum e você tirar um sentido disso, cara, eu acredito que o problema é você, porque às vezes é muitas vezes tem livro que não faz sentido algum, não tem valor intelectual zero, mas as pessoas, por serem rasas, elas acabam tirando o valor disso, que não necessariamente isso seja verdade, tá? Então depende muito, mas eu concordo disso. Ah, todo livro tem alguma coisa que você pode tirar de útil para sua vida, mas não significa que, porque eu aprendi alguma coisa que foi relevante para mim com Harry Potter, eu vou ficar lendo Harry Potter para a vida inteira, tá? Não significa necessariamente isso. Turma da Mônica, acho difícil você aprender algo, tá? Não sei, só para relembrar a sua infância.
ou se você for criança, de fato, e Dom Casmurro, sim, é um livro bom, recomendaria. Assim como a Bíblia, né? Não tem o que falar. Próximo vídeo é esse aqui, porque livros, ler livros muda a sua vida, né? Lê o comentário aqui, né? Do Nicolas também. Eu gostei do vídeo e teve coisas que você disse com as quais eu me identifiquei. Por exemplo, a ideia de que a leitura do mês deve ser de qualidade. Estou sentindo isso na pele ao iniciar, há 2 semanas, um livro de apenas 60 páginas, escrito por um dos maiores autores brasileiros, talvez o maior, O Alienista, de Machado de Assis. Tenho dificuldade em absorver o texto, principalmente pela linguagem, que muitas vezes é arcaica. Encontrei palavras que nunca tinha ouvido antes, além das diversas referências a diversas áreas do conhecimento. Algo que, em teoria, poderia ser lido em 1 hora, para mim rende apenas 3 páginas. Sim. Logo em seguida, escrevo o que entendi como suporte, utilizo o chat GPT para ver se estou aproximando da ideia geral que o autor quis transmitir. E assim vai seguindo a leitura, né? Estou praticando a leitura um pouco mais de 2 anos. Esses são os comentários do Nicolas. E o que eu quero comentar aqui, primeiro que você usar qualquer ferramenta de inteligência artificial para fazer suas interpretações, referências do livro, é muito importante, é muito útil. Mas antes de tudo, é importante você ler, compreender e fazer a sua própria interpretação primeiro, antes de sair estudando pela inteligência artificial, tá? Crie primeiro sua compreensão, sua percepção sobre o livro, e depois você pode consultar a IA sobre o livro, né? Dividir por capítulos e estudar capítulo por capítulo, aprofundar o seu conhecimento, ver se você realmente entendeu. Isso é algo que eu gosto de fazer também, você utilizar a ferramenta da inteligência artificial para você explicar para ela. Além que agora você já tem a ferramenta de áudio, então você pode conversar como se fosse uma pessoa com a inteligência artificial e checar se você realmente teve um entendimento correto de cada capítulo, se você trouxe algum insight diferente, enfim, dá para fazer diversas coisas. E sobre essa sua experiência de ler um livro difícil, é assim mesmo, eu tenho que ser honesto contigo. Quando eu comecei a ler, pegar livros mesmo para folhear, tentar entender e compreender, eu não comecei lendo livros super complicados, que nem esses do Machado de Assis. Eu comecei lendo, que nem eu falei, Harry Potter. Foi um dos primeiros livros que eu li. Primeiro para pegar o hábito da leitura, você fazer a compreensão, a interpretação dos textos e conectar isso com diversas passagens. É importante você criar esse hábito primeiro, antes de querer sair lendo Nietzsche, Kant, filósofos super difíceis. Você não vai entender nada, é normal. Então você tem que criar uma base primeiro, uma base do hábito da leitura e também uma base intelectual. Você preparar sua mente para entender assuntos mais complexos, mais densos. Então isso é normal, você vai sentir dificuldade. E ainda algo que eu discordo totalmente as escolas normalmente pedirem para as crianças jovens, que às vezes não têm base nenhuma, lerem livros dessa complexidade, de autores brasileiros, que muitas vezes são indicados para vestibulares, né, que você precisa estudar o livro para fazer interpretação de texto de algumas questões no vestibular, né, que nem no Enem e na FUVEST, que é o vestibular da USP, caem alguns livros que você precisa ler, você precisa entender, interpretar para responder algumas perguntas na prova. E se você não ler, você vai errar a questão e você acaba tendo menos pontos, né? Então esse é o outro ponto que eu discordo. Você tem que primeiro criar uma base intelectual, uma base cognitiva para começar a avançar em certos conhecimentos, né? Porque, como eu falei, não adianta você nunca ler, nunca ter lido e pegar um livro de Nietzsche para entender. Você não vai entender nada. Você não vai conseguir avançar. Você pode, às vezes, até entender o que ele está falando, mas aquilo não fixa na sua cabeça. Aquilo você não consegue tirar algo de realmente útil que você possa utilizar mais para frente, né? Então, essa é a importância também. Bem, espero que você tenha gostado. Fiz esse vídeo só para comentar alguns comentários dos vídeos sobre livros. Se você gostou, aperta o botão de gostei aí embaixo. Toda sugestão de vídeo e qualquer comentário é muito bem-vindo. Então, muito obrigado e te vejo no próximo vídeo.